Olá, todos, queridos e queridas, seguidores do Evangelho da Noite ou aqueles que estão assistindo pela primeira vez. É com grande júbilo que vamos agora realizar o último culto do Evangelho da Noite do ano de 2023. Hoje é o culto do dia 28 de dezembro de 2023. E nesse culto nós iremos estudar o final do capítulo 4 de Lucas. Tá? São os versículos 38 a 44. Que o Pastorino é um negócio assim, sabe? Pastorino dividiu em 4 subtítulos, tá? Mas vou fazer suspense. Antes de chegarmos a esse estudo, nós vamos fazer a nossa ambiência lendo uma página do livro Fonte Viva. E é a lição, sabe qual? É a 176. A necessidade do bem. Presta atenção, hein? Porque é o Paulo escrevendo para os Hebreus, a primeira carta, uma das primeiras cartas de Paulo, capítulo 10, versículo 24, ele diz assim, ó: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Muitas instituições, deixa eu botar a luz aqui. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. A gente conhece muito isso. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras de atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. Ah, meu Deus, olha isso aqui. Houve um problema técnico, como vocês puderam ver. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda
em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Graças a Deus, aqui estamos aos teus pés, Jesus, para realizar mais uma vez o culto do Evangelho da noite. Agradecemos a quinzena que tivemos, agradecemos a semana que tivemos desde o último culto. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos voltando e atender a esse estudo, a esse culto, a essa reunião de luz, de paz e de amor. Jesus ilumina as nossas mentes, nossos corações, para que possamos fixar em nosso eu profundo, em nossa individualidade, as lições aqui proferidas e que também possamos levar para a nossa vida comum, para a nossa senda, essas vibrações maravilhosas, auridas, que esperamos que elas possam limpar e sanitizar completamente o nosso lar e que nós então possamos levá-las para a senda a fim de que possamos distribuí-las com os outros nossos irmãos de caminhada. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, hoje é o final do capítulo 4 de Lucas, tá? E são quatro títulos, aí os 3 primeiros em cada um tem 2 versículos e no último tem 1. Então, Pastorino separou assim: 38 e 39 é a cura da sogra de Pedro. Tendo-se levantado e saído da sinagoga, entrou na casa de Simão e a sogra deste estava deprimida por violenta febre. E pediram-lhe a favor dela. Ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou e os servia. Outras curas. Versículos 40 e 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias, lhes trouxe, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Também de muitos saíram os espíritos desencarnados, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Oração, versículos 42 e 43.
Sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e tendo-o encontrado, queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele lhes disse: também às outras cidades eu preciso dar as boas novas, as boas notícias do reino de Deus, pois para isso fui enviado. E o último é: Jesus percorre a Galileia. E ele ensinava nas sinagogas deles, sendo elogiado por todos, e pregava nas sinagogas da Judéia. Ora, realmente o Pastorino separou nesses 4 títulos, e a gente vai lendo, dá até a impressão que isso não é uma coisa contínua, mas é, tá? Por exemplo, Lucas 38 e 39, que é a cura da sogra de Pedro. Tendo se levantado e saído da sinagoga, entrou na casa de Simão. Ele estava na sinagoga, pregando no dia de sábado, quando houve uma manifestação de um irmão que estava com um obsessor, e o obsessor se manifestou. E aí o Cristo falou com o encosto lá, né? Não sei se era encosto ou se era obsessor, né? O encosto é aquele que, de repente, o cara acordou, veio andando pela rua, com os pensamentos esquisitos. Depois lá da sinagoga eu vou encher a cara. Aí um irmãozinho que estava na rua, um irmãozinho desencarnado, ele estava na rua e falei: boa ideia, hein? Eu vou com ele. Se bem que esse geralmente não entra em templo, né? E no caso, houve a manifestação dentro da sinagoga, provavelmente é um obsessor mesmo. O obsessor é aquele que está seguindo o cara especificamente desde outras encarnações, ou dessa mesmo. Ele é um encosto, digamos, específico, né? E aí é o que tudo leva a crer, porque ele conseguiu entrar lá no templo, na sinagoga. Então ele se manifestou, o Cristo o afastou, tá? Que eles chamam de cura. Então tem isso aí, tá? Essa questão da palavra cura nessa época é uma palavra que tinha um peso diferente da de hoje. Porque, por exemplo, quando você fala em cura hoje, a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, já entendem do que é uma cura material, de doenças materiais, e cura espiritual, de sofrimentos da alma, do corpo emocional, do corpo espiritual. E no caso aí, essas desobsessões, geralmente a gente não fica sabendo se aquilo era só um encosto, se era um obsessor, e se esse obsessor já vinha de vidas, se ele estava persistindo, né? A não ser naquele lá de Gerasa, né? Que ele fala que inclusive eram muitos, né? Eram legiões, não era um. Meu nome é Legião. Tinha uma legião romana, tinha 6.000 soldados. Eram muitos. Então, mas quando Cristo pede para eles se afastarem, eles se afastam. Tanto é que eles vão lá e entram na manada de porcos, e os porcos se precipitam barranco abaixo, caem no lago e morrem afogados. Então houve uma passagem pela água e essa energia foi transmutada.
Então, esse irmão que se viu livre, ele tem que ficar sintonizando frequentemente a Deus, orar e vigiar. Isso que todos nós cristãos, né, que foram conclamados pelo Cristo a fazer isso, e os espíritas que foram relembrados por Kardec, que então deve se manter essa vigília. E aí, dependendo da vigília que foi mantida, né, alguns poderão voltar ou não, muitos vão perdoar. Então a gente espera isso, né? Se vai acontecer mesmo, só depende de nós. No caso lá do irmãozinho que estava com a legião atrás dele. Mas lá ainda na lição, quando o povo da cidade vem, vê que ele estava lá bem, já vestido, falando normal. E então, quando Cristo entra, mas a gente sabe que o poder do Cristo, no sentido de transmutação de energias, é grande. Então a sogra de Pedro estava lá com uma virose, provavelmente, né? O pastorino lembra que era uma região de lagos, lagoas, né? O mar da Galileia não era exatamente um mar, né? Era uma lagoa, né? Grande. E o Pedro, isso aí se passa na casa de Simão. A casa de Simão, o que tudo indica, é a casa da sogra de Simão. Tá? Você vê que a sogra era legal, né? Ela aceitou o Simão com a mulher, que era filha dela, e o Simão ainda levou o Cristo para dormir lá. E a senhora aceitou também. E aí aqui fala, tendo se levantado e saído da sinagoga, daquela situação, pregou no dia de sábado, expulsou o encosto, né, o irmãozinho menos feliz. Claro que nos textos bíblicos vão falar demônio, espírito sujo, imundo. Mas a gente, enfim, era um encosto. Era mesmo que fosse um obsessor, né? Mas é um espírito mediano. E aí ele entrou na casa de Simão, saiu da sinagoga, andou não sei quantos quilômetros, 1 ou 2, e aí chegou na casa de Simão, que era a casa da sogra de Simão. Esse Simão é o Simão Pedro, tá? Eles colocam Simão, Lucas, por causa do nome, mas nessa altura o Simão já é Simão Pedro, já é Simão, já é Pedro, tá? E a sogra deste estava deprimida por violenta febre. Então estava deprimida por violenta febre, é o estado moral dela, né? Na cama, sentindo dores em todas as juntas, com febre, a pessoa com febre está passando mal. E pediram-lhe a favor dela, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou e logo se levantou e os servia. Isso daí é que dá origem àquela interpretação errônea, né, dos irmãozinhos evangélicos, achar que todas as doenças são encostos, né? Achar que, por exemplo, você pode exorcizar uma síndrome de Down, né? Sai, larga esse irmão, que também aí já junta com a prática dos apóstolos no ato dos apóstolos. Então, na verdade, o que acontece? Já está vindo de uma outra expulsão lá na sinagoga, que todo mundo viu, que é dia de sábado, que ninguém tinha para onde ir, não podia ficar andando muito, que não podia andar muito, não podia fazer nada, era para ir já mesmo para a sinagoga. O que está acontecendo aí? Está havendo um programa de curas, cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, o obsidiado fica livre, que é uma maneira de fazer a propaganda da Boa Nova, né? Como é que você faz isso? Quando você vai vir
com uma palavra de salvação, mas aí você mostra que você não é qualquer um, você faz os sinais. Você mostra que você está falando, mas você tem o poder da cura. Só que o que você está querendo trazer é a cura pela palavra, é a cura por seguir aquilo que você está pregando, tá? Ah, vai adiantar? Depende de cada um. Lembra, dos 10 leprosos que foram curados, só um voltou? Já viu, né? Os outros 9, na encarnação seguinte, estava todo mundo lá leproso de novo. E vai assim até aprender, né? Essa é a nossa sina. E aí, outras curas. Então, ele já vem da cura na sinagoga, que foi uma coisa muito impactante, porque foi dentro da sinagoga, né? E lá as pessoas falavam, que palavras são essas? Então, estava tratando aquilo meio como se fosse um feitiço, né? Que eu vou falar aquilo para todo mundo e vai tudo se resolver e eu vou conseguir expulsar os demônios. Vamos lembrar que quando Cristo sobe lá no monte com o Pedro, João e o Tiago, que vai ter a metamorfose, que o Cristo vai se metamorfosear, a transfiguração. Quando ele volta e desce, os outros 9 apóstolos ficaram lá embaixo. Apareceu uma mãe com o garoto obsidiado e nenhum dos 9 conseguiu expulsar aquele espírito. Entende? Então, você vê que não é uma questão de falar palavras, né? E depois os apóstolos perguntam, por que nós não conseguimos? O que faltou? Aí o Cristo fala, fé. Faltou a vocês? Fé. Outras curas, 40 e 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias, nos trouxeram, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Também de muitos saíram os espíritos desencarnados, gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então, outras curas muitas outras curas, né? Então, para você ter uma ideia, ele varou a noite. Ao pôr do sol, todos que tinham, por quê? Porque ninguém pode fazer nada sábado, e aí esperaram o pôr do sol, quando para os judeus terminava o dia, né? Às vezes você fala 18 horas, mas é ao pôr do sol, mais ou menos 18 horas. Aí quando terminava o dia, e aí eles poderiam trazer os enfermos, poderiam fazer um trabalho. Aí todos os que tinham enfermos de várias moléstias, lhes trouxeram, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Então não tinha problema. Qualquer mal foi resolvido. Aí também de muitos saíram espíritos desencarnados gritando. Aí esses espíritos aí, esses obsessores da época, eles tinham uma condição boa, né? Espiritual, eles conseguiam ver e identificar e aceitar. Tu és o Filho de Deus. Eram obsessores danados, porque eles são obsessores que estão sabendo o que estão fazendo, né? E, inclusive, estão fazendo com propriedade. Então, e ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Não é fantástico isso? Eu acho. Os obsessores já eram de outras vidas, os obsessores eram mais evoluídos do que os que estavam encarnados, que não estavam sabendo que ele era o Cristo. O Cristo, olha a palavra, a frase está entre aspas, Tu és o Filho de Deus. Olha, os obsessores
já sabiam. Aí a pessoa vai dizer, mas ele estava desencarnado, ele estava vendo a aura. Não basta isso, não. Você pode desencarnar quantas vezes quiser, se você não tiver vibração para ver a aura, você não vê. Olha a questão do rico e Lázaro. O rico vê Lázaro com Jacó, com o pai Jacó, o pai Abraão, né? Um espírito de escola. E ele fala, ai meu Deus, deixa que Lázaro molhe a mão na água e traga aqui para mim umas gotas, porque eu estou ardendo nessa chama. E aí o pai Abraão fala, não dá, porque é uma questão que tem um abismo entre nós e você. O abismo que ele está falando é um abismo energético, né? Então, não quer dizer que todo mundo que desencarna vira santo, é evoluído, vê qualquer manifestação, espírito de luz. A maioria de nós não vê nem o próprio anjo da guarda. Agora, a humanidade deve ter me dado uma melhorada, né? E, além disso, tem a questão de você não conseguir, às vezes, até se situar, né? Em que nível, né? Vibracional você está, com quem são essas pessoas que você consegue ver, né? Tem muita história aí mostrando isso. E aí o Cristo, ele está lá porque ele está mostrando, é claro que ele está dando pão, mas ele está dando pão para atrair as multidões e ensinar o povo a pescar. E aí, bom, aprenderam, não aprenderam? Estamos nós aqui, 2023 anos depois, né? Tentando jogar a isca, tentando pescar alguma coisa. Olha aí a gente nesse culto, a gente está tentando pescar essa lição aí. Aí você vê, está lá curando, né? Que é uma forma de atrair o povo, né? Eu sempre lembro, como é que você acha que o Espiritismo se instituiu? Foi com aquelas mesas, você imagina a mesa de madeira daquela época, não é a mesa da Casa Bahia, de levinha não, tá? Eram mesas de tora de madeira, mesas voando na sala e todo mundo querendo ver. Foi por fenômeno. Aí eles estão querendo cura, né? Muitas vezes as instituições distribuem comida e aí depois da comida elas fazem uma breve pregação, de 5, 10 minutos, que é o quanto o irmãozinho que está numa situação complicada consegue ouvir e absorver. Durante aqueles 10 minutos tem um envolvimento, começou lá na comida, né? Se ele está comendo uma comida que tem fluidos benéficos, que foi fluidificada. Por isso que é bom ele comer lá na instituição, que enquanto ele está lá comendo, prestando atenção na comida, ele está recebendo através de forma física e espiritual. Os irmãozinhos estão trabalhando lá em cima dele. Se ele ficar para ouvir a pregação de 10 minutos, aquilo ali é um verdadeiro passe, entendeu? E aí agora, então, fez todo o chamariz, né? Aí vem a oração, sendo já dia, passou a noite curando. É muita moléstia, é muito mal. Sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e tendo-o encontrado, queriam tê-lo, para que não os deixasse. Olha o que eu estou falando. Aí ele ia para outra cidade, né? Mas a multidão, não, a gente precisa ainda, eu ainda estou com uma unha encravada aqui, a minha vizinha está com uma espinhela caída, peraí, o senhor tem que esperar aí. Mas ele lhes disse, também às outras cidades eu preciso dar as boas novas, as boas notícias
do reino de Deus, pois para isso fui enviado. Então, primeiro fui enviado. Então, ele já existia. Ele foi enviado para essa missão. E, como eu falava, né? Porque na outra passagem, ele saiu da sinagoga e foi lá, né? Ai, meu Deus. Quer ver? Ó, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes trouxeram, e ele, impondo as mãos sobre cada um, os curou. Tá? Aqui. Aí, assim, isso contínuo, né? Isso aí é 40. Aí, versículo 41, 42. Sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam. Tá entendendo? Passou a noite toda curando. O povo quer cura. Ele está dizendo como é que faz para não cair lá no erro, na dor, na doença, com o obsessor. Segue aqui a boa nova. Mas o povo quer ser curado. Quer saber de reformulação íntima, de moral, de ética. E aí, Jesus percorre a Galileia, né? E ele pregava nas sinagogas da Judéia. Esse é o momento aí que ele ainda está conseguindo entrar nas sinagogas. Esse é o início da pregação, é final do capítulo 4 de Lucas, né? Vai chegar o momento que ninguém vai mais aceitar, até porque uma sinagoga se comunica com a outra. Ninguém vai aceitá-lo mais nas sinagogas pregando, porque os escribas e fariseus já tinham sacado que ele fazia mais sucesso, até pelas curas, e o povo estava começando a prestar atenção nele, e tinha a questão do envolvimento vibracional e de aceitar a boa nova, que é um novo caminho, uma nova religião, né? A gente passa do judaísmo para o cristianismo, né? O Velho Testamento é o judaísmo, o hebraicismo, o abraamismo, os que seguem Abraão. O Novo Testamento são os cristãos, né? E aí ele vai fazer isso a vida dele toda, né? E sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam, tá? Então, o nome dessa passagem é oração. Então, está mostrando que mesmo Cristo, de tempos em tempos, ele fazia essa conexão com Deus. Ele estava ligado com o Pai Altíssimo, né? Eu faço o que agrada ao meu Pai. Eu sou fiel a Deus. Eu faço o que o Pai me mandou fazer. Eu cumpro os desígnios do Pai. Mostrando a ligação. Mas mesmo essa ligação, mesmo ele sendo o Espírito Cristo, essa ligação, mesmo ele sendo a segunda figura, né, de Deus, a segunda face de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho que ele mandou, que é o Jesus que está pregando, e o Espírito Santo é quando já o Cristo deixou o corpo material, e aí se apresenta o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus nos homens, que não estão ainda não são espíritos crísticos, mas que podem fazer boas ações imbuídos da vibração divina de Deus. Daí vem os pentecostais, que eles então dizem: é isso aqui? Então vamos ver, vamos pegar aqui do Espírito Santo em diante. Do batismo do Espírito Santo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cristo já morreu, o Cristo já subiu, já disse que não vai vir mais desse jeito. Então vamos pegar daqui em diante, do batismo no Espírito Santo. Aí eles ficam lá,
né? Mas tem católico também nisso. Querendo ser batizado, querendo ser batizado do Espírito Santo, né? Só que teve um problema. Lê lá o capítulo 2, que você se coloca, né, se coloca nas mãos de Deus e se coloca como um instrumento de Deus. Se Deus vai lhe usar ou não, outros 500. Mas o batismo é de lá para cá. Não é eu amanhã vou começar a frequentar Tem grupo católico também que faz batismo do Espírito Santo, mas é mais nas pentecostais, que aí eu quero ser batizado, aí eu falo línguas estranhas, lê lá direito o capítulo 2, o Atos dos Apóstolos. Era línguas estranhas aos galileus que mal sabiam falar o aramaico, né? Mas o povo que estava ouvindo estava entendendo, que cada um falava na língua daquelas diversas etnias que estavam lá. Enfim, vamos lembrar, então vamos todos nos colocar na posição de servir a Deus e sermos o Espírito Santo na Terra. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, né? E vamos sintonizar com o Altíssimo e receber essas vibrações maravilhosas. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados, corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade e aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Obrigado, Senhor, por todo esse ano que recebemos. Obrigado por esse ciclo maravilhoso do ano de 2023, que nós conseguimos transpor e chegar até aqui abençoadamente. Nós rogamos
para que agora possamos abrir um novo ciclo, agora nesse final de semana. O próximo culto do Evangelho da Noite já vai ser no ano de 2024, então que nós possamos encerrar esses assuntos e esses ciclos energéticos de 2023 de maneira ditosa, de forma que nós possamos também entrar abençoadamente no ano de 2024, abrindo portas, janelas e desvendando novos caminhos de luz, de paz e de amor. Da mesma forma que nós possamos levar luz, paz e amor a todos aqueles que dividem conosco a senda, a esses nossos irmãos que convivem conosco no lugar onde moramos, no lugar onde trabalhamos, no nosso ambiente de trabalho, nossos colegas de trabalho, na paz e no amor do Senhor. Que todos possam ser abundantemente envolvidos de forma a executarem plenamente suas tarefas. Falamos isso para os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, e também para os líderes materiais, que são encarnados e desencarnados também, as egrégoras ligadas à matéria e a etnias e a povos e países, que possam também ser bem envolvidas, amparadas e conduzidas. Mandamos ainda uma maravilhosa quantum de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada. Mandamos um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, e também um quanto de energia para a transição planetária, para que esses espíritos que estão partindo, que possam partir na luz, para os melhores locais a serem designados, e que os outros que estão chegando sejam muito bem-vindos, esses espíritos que vão chegar aí durante o ano de 2024, que estão chegando hoje, nesse momento que a gente está fazendo o culto. Agora nós vamos fazer 30 segundos de intervalo para que cada um possa colocar suas demandas e fazer seus agradecimentos individuais com relação a 2023. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dê a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos um bom final de 2023.